A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder de quê? La Bible dit que la mort et le pouvoir Da sont nossa língua. au pouvoir de notre langue. No Salmo 140, En psaume 140, e verso 11, verset 11, diz aqui assim: il est dit: Não terá firmeza na terra o homem de má língua. Quem é que ouviu? Não terá firmeza na terra il n'y aura pas d'assurance sur terre, o homem l'homme, de má língua. É o que Deus está aqui a dizer. c'est ce que Dieu nous dit. Mas vamos continuar. O mal perseguirá o homem violento, até que seja destruído, até que seja destruído. Vamos ler, se puser, põe aí esse versículo que é muito interessante. On va lire ce verset, il est très intéressant. Guarda isso no seu coração. Gardez ça dans votre cœur. Escreva isso num papel. Écrivez ça sur le papier. E leia todos os dias, Et lisez tous les jours. como os médicos dizem, olha, toma um comprimido de manhã, outro à noite. Les médecins disent prenez un médicament le matin, un autre le soir. Quando se vai ao médico, receita um medicamento, depois diz Vous allez chez le um de médecin, manhã, outro à noite. vous prenez X un gotas de médicament manhã, le X matin, gotas un à autre noite. le soir, tant de gouttes le matin, E tant de agora gouttes estou a le dizer a soir. mesma coisa. Et là, je vous dis la même chose. Leia Lisez ao levantar en vous levant e leia o mesmo versículo et lisez le même verset ao deitar. en vous couchant. Ah, mas eu já conheço isso. Mais Ei, não sei quantas pessoas estão aqui que já estão fartos de comer. combien de personnes ici De en almoçar, ont de marre jantar. de manger? Oh, pastor, já, eu tenho 25 anos, estou sempre Vous a dites, comer, mas pasteur, quando é ça que isso fait para? 25 ans que je mange, mais c'est quand que ça va Quando s'arrêter? é que isso acaba? Quand est-ce que Você ça não s'arrête? diz isso. Vous ne dites pas ça. E a palavra de Deus, Et la parole de Dieu, Deus disse que é o pão. Jésus a dit c'est le pain. Nem só do pão L'homme ne vivra pas viverá o homem. de pain, O pão Seulement. você já comeu esta manhã. le pain que vous avez Mas mangé de ce matin, toda mais de toute a palavra la parole que sai qui sort da boca de la bouche de Deus. de Dieu. Então o pão tem que ser comido todos os Alors, dias. le pain, on doit le manger tous les jours. Quando se fala pão, está a falar do alimento. Quand on parle de pain, on parle de l'aliment. Nem só do pão vive o Que homem. l'homme ne vit pas de pain seulement, Mas nós somos físicos, mais nous sommes mas também somos espirituais. physiques, mais aussi spirituels. Somos espíritos. Nous sommes esprits. Deus está à espera de nós lá em cima, mas é o Dieu espírito. nous attend là-haut, mais c'est l'esprit. E o seu corpo, Et votre corps, pelo menos 4 pessoas é preciso para o levar a um certo lugar. du moins, il faut 4 personnes pour vous emmener à un certain endroit, plus ou moins 4 personnes, Para o pegar e pôr lá na charreta. pour vous prendre, vous mettre sur Et la levar petite lugar charrette certo. et vous emmener au bon É endroit. preciso pelo menos 4 pessoas. Il faut au moins Mas ele vai 4 ficar personnes, aqui. mais vous allez rester là. Então vamos ler o que é que diz ali. Alors, Ainda on va não voir. puseram? Qual é? Hã? Qual é? Salmo 140 En psaume 140, e verso 11. verset 11. Põe aí, que é para fixar bem. Essa não é mensagem, isso é só para a gente saber o que é que Deus quer de nós. Então diz assim, não terá firmeza na terra o homem. Quem está aqui na terra? Qui est sur terre ici? Hã? Que já vive aqui na terra. Qui tá vit bem? ici sur terre? Então diz, não terá firmeza na terra o homem de má língua. Quantos estão aqui que tem língua? Combien ici ont une langue? O que é que Deus está aqui a dizer? Muitas vezes nós estamos sempre a Des xingar fois, os outros. on est en train d'embêter les autres. Estamos sempre mal-humorados. On est de mauvaise sempre a humeur. chover. O tempo assim. Sempre nuvens. Et il y a toujours des nuages. Se faz muito sol, porque faz muito sol. S'il y a trop de soleil, c'est parce qu'il y a trop de soleil. Se faz chuva, porque faz chuva. S'il pleut, c'est parce qu'il pleut.
E o vizinho, quando sai, bate a porta com muita força. Et le voisin, quand il part de chez lui, il claque la Já é o porte suficiente avec beaucoup de para force. usar a nossa língua, Et c'est suffisant pour utiliser notre langue. mas é preciso fazer isso tudo Mais também. est-ce qu'il y a besoin de faire tout ça? Bater a porta. De claquer la porte? Estou aqui tão bem Je descansado. suis là, je me Até repose me assusto. et ça me fait peur. Temos lá um vizinho, On a un voisin, ele é italiano. il est italien, Mas era um jovem. c'est un jeune. Quando ele entrava em casa, Quand il rentrait chez ele lui, dava grito tão il grande. criait tellement fort. Ao abrir a porta, En ouvrant sa porte, entrava dentro de casa. il rentrait chez lui et il criait. Pois então fechava a porta. Après, il fermait sa porte. Mas por que ele faz Mais isso? pourquoi il fait ça? O problema é dele. C'est son problème. É para assustar as baratas C'est também. pour faire peur aux cafards, peut-être. Não, é que ele aprendeu. Não. Isso é aquilo que está dentro. Ele Mais aprendeu il a appris que a casa fica cheia de demônios. que la maison est remplie de démons. Há uma crença assim. Il y a une croyance comme Então ça. aquele grito Alors ce cri espanta e corre com esses demônios de casa e fait fica livre. partir tous ces démons et il est libre. Bem, seria bom que fosse assim. Bah, ce serait bien que ce soit vraiment comme ça. Seria mesmo Ce muito serait bom. vraiment très bien. Então você tinha que andar sempre aos gritos aí na. Il faudrait tout le temps crier. Usa a língua para abençoar o seu vizinho. Utilisez votre langue pour bénir votre voisin. Usa a língua para abençoar essa pessoa que grita. Utilisez la langue pour bénir cette personne qui crie. Sim, porque é uma crença que está dentro Oui, dele. parce que c'est une croyance qu'il a en lui. Está a fazer bem? Não, mas não me está a incomodar. Est-ce que ça fait du bien? Non, mais ça ne me dérange pas. E a única coisa que resolve, Et que faz mudar as coisas, La seule chose qui va faire Et changer notre les langue. choses, c'est notre langue. a sua língua muda Votre muita coisa. langue change beaucoup de choses. Porque há poder na nossa língua. Parce qu'il y a du pouvoir Há dans poder notre para o meu langue. corpo, Il y a du pouvoir poder pour mon para corps et du pouvoir pour toda a atmosfera. toute l'atmosphère. Né? Então diz assim, não terá firmeza na terra o homem L'homme de má língua. O mal perseguirá o homem violento. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur, l'entraîne à sa perte. Até que seja o quê? Jusqu'à ce qu'il soit Desterrado da terra. déterré de la terre, Coitado dele. pauvre de lui. Então, o mal Le mal perseguirá o homem violento. va poursuivre l'homme violent. O outro dizia assim, chamava a mulher elefante. Il y en a un qui traitait sa A femme minha d'éléphant. elefante, Il disait, ah, mon éléphant, porque ela era forte. parce qu'elle était forte, Pronto, mas não foi ela que escolheu, mais c'est pas elle qui l'a choisie. porque casou com ela. Pourquoi il s'est marié avec elle? Não é assim? É violento, C'est violent, porque está a xingar a sua própria esposa. parce qu'il il maltraite son épouse. Bem? Se for cá fora, amigo, Si c'est un ami à só o vê l'extérieur, uma vez por dia, mas a esposa está lá dentro de casa. il le voit une fois par jour, mais l'épouse, elle est dans la maison. Então, essa pessoa é violenta. Alors cette personne est violente. Depois essa senhora zanga-se Après, e depois cette femme se fâche a tirar de pó. et ça se Tirar passe o mal. pó. Ah, il faut enlever la poussière l'un de l'autre. Então, mas Deus Mais Dieu tira essas pessoas muito rápido. enlève ces personnes très rapidement. Nunca chega àquela idade que Deus queria que ele chegasse. Elles n'arrivent pas jusqu'à l'âge que Dieu voudrait qu'elles arrivent, Porque ele será desterrado parce qu'il sera déterré fora da terra. en dehors de la E terre. aquilo que Deus diz é Et ver. ce que Dieu dit est la vérité. Diga assim, funciona. Dites, ça fonctionne. Tudo que você disser com a sua Tout ce que vous boca, dites avec votre bouche, é isso que vai acontecer. c'est ce qui va arriver. Ai, nada me corre bem. Ah, rien ne se passe bien. Oh, é isso que vai acontecer, meu C'est ce irmão. qui va arriver, mon frère. Meu irmão, abençoa a sua vida. Bénissez votre vie.
Fale bem de si mesmo. Dites du bien de vous-même. Fale bem de si. Dites du bien Abane de o seu vous. irmão, diga, fale Secouez bem de votre si. frère, Fale dites-lui, bem de dis du si. bien de toi. Quando você começar a falar bem de si Quand vous mesmo, commencez à dire du bien de vous-même, você talvez nunca ouviu falar nisso. vous n'avez peut-être jamais entendu ça. A gente fala bem dos outros. On dit du bien des autres, Não, fale bem de si. mais dites du bien de vous aussi. Ponha palavras doces, palavras Mettez boas des a paroles si douces, mesmo. des bonnes paroles pour vous. Porque há poder na sua boca. Parce qu'il y a du pouvoir dans votre bouche. Há poder na sua língua. Il y a du pouvoir dans votre langue. Se você começa a dizer, parece que o dinheiro foge Si de vous mim. dites, ah, j'ai l'impression que l'argent s'en va, É isso que vai acontecer, meu c'est ce qui irmão. va arriver, mon frère. É isso que vai acontecer. C'est ce qui va arriver. Tudo vai funcionar segundo a sua palavra. Tout va fonctionner selon votre parole. E depois vai ter razões para dizer, pois é, o dinheiro não quer mais nada comigo, pois. Porque Et après, vous pouvez dire, Cada ah, vez vai l'argent ne veut rien semeando savoir mais. de moi, parce que vous semez chaque fois plus, vai semeando vous mais semez chaque fois plus, e amanhã nem do ordenado chega. et demain, votre salaire ne suffit plus. Perde o emprego, Vous perdez votre emploi, só doenças, que des maladies, só médicos, que les médecins, o carro está sempre na oficina, la voiture toujours au garage, a bicicleta está sempre com o pneu estragado, le vélo à sa roue abîmée, é tudo. c'est tout ça, Por causa da boca. à cause de la bouche. Foi Jesus que o disse, meu C'est irmão. Jésus qui l'a dit, mon frère. Abençoe-se a si mesmo. Bénissez-vous vous-même. Eu sou mais que vencedor. Je suis plus que vainqueur. Diga assim, eu sou muito mais Dites, que je suis vencedor. beaucoup plus que vainqueur. Eu estou abençoado com Je suis todas as béni bênçãos avec toutes les bénédictions espirituais spirituelles nos lugares celestiais. dans les lieux célestes. Estou sempre por cima Je suis toujours e par-dessus nunca por baixo. et jamais en dessous. Eu sou abençoado. Je suis béni. E de mim sai bênção para outras Et pessoas. de moi sortent des bénédictions envers les autres personnes. Fala isso, meu irmão. Dites ça, mon frère. E é isso que vai começar a acontecer. Et c'est ce qui va commencer à Você vai arriver. começar a ouvir de Vous outras allez bocas. commencer à entendre Olha, des autres bouches. Fulano falou consigo, olha, gostou tanto Ah, telle personne a parlé avec vous, elle a beaucoup de aimé falar consigo. de parler avec vous. Você fica assim, às vezes nem sabe por quê. Et des fois, vous ne savez pas Por pourquoi. quê? Porque a bênção que Parce está em que la você, bénédiction qui est en vous, quando fala com a pessoa, quand on parle avec la ela personne, sai elle sent e abençoa a pessoa. et elle bénit cette personne. E a pessoa sente-se bem. Et la personne se sent bien. Amém? Amen. Não é, o ser crente é tudo, é bom. Être chrétien, c'est bien. Eu aceitei Jesus Cristo J'ai accepté Jésus-Christ e fiquei muito feliz. et je suis resté très heureux. Porque no dia que eu aceitei Jesus, Parce que le jour où j'ai accepté Jésus, no dia não, na semana que eu aceitei Jesus, pas le jour, mais la semaine où j'ai accepté eu Jésus, estava à procura de uma corda. je cherchais une corde. Eu tinha 17 anos J'avais 17 ans e eu estava à procura de uma corda et je cherchais une corde para pôr numa árvore pour l'accrocher à un arbre, e meter o pescoço nessa árvore, E- nessa corda. mettre mon cou dans cette corde. Isso quer dizer que eu não estava feliz. Ça veut dire que j'étais pas heureux. Filho de um homem rico, Fils d'un homme riche tinha tudo, qui avait tout, tudo o que eu queria. j'avais tout ce que je voulais. Não me faltava nada, Je ne manquais de rien porque meu pai era rico. parce que mon père était riche. Por que eu estava assim? Et pourquoi j'étais dans cet état? E então, naquela noite, quando estava mesmo Et ce À fa- soir-là, a preparar todas as coisas, j'étais en train de tout préparer. bateram uma porta. On a frappé à ma Por porte. isso é que Deus é bom. C'est pour ça que Dieu est bon. Deus é mesmo bom. Dieu est vraiment bon. E veio me convidar para ir a uma reunião. Et il m'a invité à aller à une réunion. Ele disse, mas eu agora não me apetece sair. Et j'ai dit non, Non, mas tens j'ai pas que envie de vir, sortir. quoi. Non, non, tu Era dois amigo venir. meu. Tens C'était que un ami à moi. vir. Il m'a dit non, tu dois venir. Ele disse, não me apetece. J'ai dit não, non, j'ai pas deixa-me à pas vontade. envie, laisse-moi Não, tranquille. tu tens que vir. Non, tu dois venir. E eu fui com ele. Et je suis allée avec lui. Muito mal-humorado, Vraiment de mauvaise humeur. sem vontade nenhuma, J'avais vraiment pas envie, mas fui. mais j'y suis allée. E graças a Deus. Et grâce à Dieu. Naquela noite, Ce soir-là, parece que a pessoa que estava a pregar la personne qui sabia prêchait de tudo que estava
acontecer na minha vida. C'est comme si elle savait tout ce qui se passait dans ma vie. Mas ele estava tão cheio do Espírito Santo Mais il était tellement rempli du que Saint-Esprit nenhuma palavra foi dele. que ce n'était pas ses paroles. Era a palavra do Espírito C'était Santo. la parole du Que ele Saint-Esprit sabia a minha vida. parce qu'il connaissait ma vie. E a palavra do Espírito Santo transformou-me. Et la parole du Saint-Esprit m'a transformée. E eu aceitei Jesus como meu Salvador. Et j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Fiquei feliz. Je suis resté heureux. Ano depois, Et une année après, ainda não tinha feito ano, ça ne faisait pas tout à fait une année, as coisas não estavam a correr outra vez muito bem. les choses ne se passaient pas très bien. Já não estava com aqueles desejos como tinha, né? J'avais Mas plus ce désir comme j'avais, se eu tinha Jesus, por que estava a acontecer isso? mais je me disais, mais si j'ai Jésus, pourquoi ça m'arrive? Então o Espírito Santo deu Alors le Saint-Esprit uma mensagem m'a donné un message quando estava a dormir. quand je dormais. Sim, Jesus fala também quando a gente está a dormir. Oui, Jésus nous parle aussi quand on dort. E a mensagem era: recebeste Jesus como teu Salvador. Le message, c'était, tu as reçu Jésus comme sauveur. E eu estava à frente de uma pessoa e eu disse: sim. Et j'étais face à une personne, j'ai dit, oui, Estás feliz? tu es heureux? Sim, feliz. Oui, oui, heureux. Mas agora é tempo para outra coisa. Mais maintenant, c'est le moment d'autre chose. E eu fiquei assim: o que é que ele vai dizer? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me Agora dire? tens que aceitar Jesus como teu Senhor. Maintenant, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur. E eu percebi logo que isso queria dizer. Et j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. E talvez aqui esteja pessoas que só Peut-être qu'il y a des aceitaram Jesus personnes como ici Salvador. qui ont juste accepté Jésus comme sauveur. Ai, Jesus, meu Salvador. Jésus, mon E sauveur. E anda porque Jesus o salvou da E- morte, do pecado. Et vous trouvez que Jésus vous a sauvé de la mort, du péché. Mas quando a gente faz de Mais Jesus quand o on Senhor, parle de Jésus le Seigneur, quando você faz de Jesus quand o vous Senhor, faites de Jésus le é Seigneur, diferente, c'est différent. muito diferente. Vraiment très différent. Quando ele diz, ama o teu próximo. Quand il dit aime ton prochain, Amém. Amen. Senhor, tu sabes Mais Seigneur, tu sais que ele não é tão bom para mim. qu'il n'est pas sympa avec moi. Mas, Senhor, como tu és o Senhor, Mais Seigneur, comme tu es le eu vou te Seigneur, obedecer. je vais t'obéir. Eu vou obedecer à palavra porque ele é o meu Senhor. Je vais obéir à la parole parce qu'il est mon Seigneur. Não é o meu Salvador, Il ele n'est é pas o mon meu. sauveur, il est mon, Ele é o meu. il est mon, Diga assim, ele é o meu il est mon Senhor. Seigneur. Porque naquele momento eu vi a história dos Parce qu'à ce moment, dos escravos. j'ai vu l'histoire des esclaves. Vi a história J'ai vu l'histoire daqueles que estão debaixo de senhor. de ceux qui sont sous un Seigneur. Meu pai tinha mais de 700 homens a trabalhar Mon père avait plus de 700 hommes qui travaillaient pour na lui, sua fazenda. dans sa ferme. E o meu pai era o senhor. Et mon père, c'était le Seigneur ou le maître. Era o senhor deles. C'était leur Seigneur. E eles tinham que fazer tudo Et ils devaient tout faire, aquilo que ele dizia. ce qu'il disait. E quando é só o Salvador, não. Et quand c'est Oh, uniquement Seigneur, le je Sauveur, ah m'appelle. non, Seigneur, aujourd'hui, j'ai pas envie. Não, Senhor, está a chover. Seigneur, aujourd'hui, il pleut. Mas hoje é domingo. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Sim, é domingo. Oui, c'est mas dimanche. Domingo é o dia do Senhor. Mas Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Não apetece hoje. Mais aujourd'hui, Estou j'ai cansado. Tu pas sabes que envie. ontem estive no baile até Tu as sais, 4 horas da manhã. Hier, hoje- j'étais à la hoje- fête jusqu'à 4 heures hoje du não tenho matin forças, et já j'ai sei. pas de force. Mas se é o Senhor, se Ele é o Senhor, Si il est le Ele vai Seigneur, dizer, não, é il amanhã, va tenho dire que me non, levantar demain, às 6 je dois me horas. lever à telle heure Eu tenho que me levantar Je porque dois me eu lever tenho que o servir. parce que je dois le servir. Ele é o meu Senhor. Il est mon Seigneur. Porque senão Ele despede-me. Parce que sinon, il me renvoie. Ele despede. Il nous renvoie. Amém? Amen. Jesus disse, eu sou a videira. Jésus a dit, je suis la vigne E vós sois as varas. et vous êtes les sarments. Agora vamos dizer, quem é que dá o fruto? É a videira E- ou as varas? Qui donne le fruit? Est-ce que c'est la vigne Hein? ou les sarments?
É as varas. c'est les sarments. Então, como vara, Alors moi, en tant eu que tenho que sarment, dar fruto. Diz, je a dois vara donner du que não fruit. dá Le fruto, sarment qui ne donne pas de fruits, corta-se on le coupe e deita-se no et monte. on le jette dans un tas. E depois de seco, Et une põe-se fois que aonde? c'est Põe-se sec, no fogo. on le met au feu. Jesus está a dizer, se vós não deres Jésus fruto, dit, si vous ne produisez pas de é isso que fruits, vai acontecer. c'est ce qui va se passer. Se vocês pensam só que eu sou o Si vous Salvador, pensez que je suis Vocês uniquement não vão le dar sauveur, fruto. vous n'allez pas donner de fruits. não vão dar fruto. Vous ne donnerez pas de fruits. Vocês vão passar o seu tempo Vous passerez votre temps a servir à servir e a gozar. et à profiter. Às vezes eu ouço assim, Des fois, eu também j'entends tenho que gozar a vida. les gens qui disent « Ah, mais je dois profiter de la vie. Eu tenho que gozar a Je vida. dois profiter de la vie, pasteur. Sim, tem razão. » Oui, vous avez Eu raison. gozo mais aos pés de Jesus Moi, je profite plus aux pieds de quando eu Jésus estava, quando eu tinha tudo ao meu dispor. que quand j'avais tout à ma disposition. Eu gozo mais Je quando eu profite estou plus sentado, quand mesmo je suis sentado, ou même de pé, assis ou debout falando com Jesus. en parlant avec Jésus. Eu sinto mais gozo do que todos que estão lá no sítio, naquele sítio onde há gozo. Je ressens plus de joie que toutes ces personnes qui sont dans un endroit où il y a de la joie. Num cruzeiro, Dans, par exemple, une dar a croisière, volta ao mundo, faire le tour du monde, onde há bailes e tudo où il mais y a isso. des fêtes et tout ça. Eu sinto mais gozo Moi, je ressens plus de joie do que essas pessoas. que ces personnes-là. E você também. Et vous aussi. Amém? Amen. Senão, senão já cá não estava. Sinon, je ne serai plus là. Porque já faz 6 meses que eu sou salvo. Parce que Ainda ça cá fait estou. 6 mois que je suis sauvée, je suis toujours là. O que eu disse? 6 meses. 6 meses só. Glória a Deus. Quantos estão aqui que têm 60 anos? Combien ont 60 ans ici? Tem 60 anos. 60 ans? Já passou. Il y en a qui ont déjà dépassé les 60 ans. Então tem de novo nascido da idade do Paulo. Ça fait autant d'années que Paulo que je suis née à nouveau. Amém. Glória a Deus. Estou contente. Et je suis content. Desde que eu fiz de Deus meu Senhor, Depuis que j'ai fait de Dieu mon Seigneur, tudo mudou. tout a changé. Tudo mudou. Tout a changé. Eu falo para o diabo com autoridade. Je parle au diable avec autorité. Porque Deus disse, Parce que Dieu a dit, eu dou-te o meu poder. je te donne mon pouvoir. E eu aceito. Et j'accepte. E eu uso. Et j'utilise. Porque Ele é o meu Senhor. Parce qu'il est mon Ele disse, Seigneur. eu dou-te o meu Il a poder. dit, je te donne mon pouvoir. Para expulsar, Pour expulser, o quê? quoi? Demônio. Les Pisar Écraser serpentes, les serpents, escorpiões les scorpions e toda a força do mal. et toutes les forces Você du quer mal. que isso aconteça consigo? Vous voulez que ça se passe avec vous? Deixe de usar Jesus como Alors, Salvador, Cessez d'utiliser E Jésus passas comme a usar votre Jesus sauveur como et Senhor. utilisez-le comme Seigneur, obedecendo en obéissant aquilo que está escrito. à ce qui est écrit. Então tudo vai mudar. Alors tout va changer. O diabo vai começar a ter medo de você, Le diable aura peur de vous porque o Espírito Santo está a parce que le Saint-Esprit, 7 vezes 7, né? 7, não, 7 por 7, quer dizer, a semana toda, donc 7 jours sur 7, la semaine entière, 24 sobre 24 24 heures horas, sur 24, que estará sobre você. il sera en vous. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então agora eu vou falar Je vais vous parler. o que é que nos ajuda Qu'est-ce qui nous aide a atuar assim. à agir de cette façon? Você começar a ter dentro de si Vous commencez à voir à que l'intérieur você de é vous muito mais daquilo que pensava que era. que vous êtes beaucoup plus que ce Você que é vous muito pensiez être. mais Vous êtes bien plus daquilo que o mundo pensa que você é. que ce que le monde pense que vous êtes. Amém? Amen. Muitas vezes a gente, o que é que eles vão dizer? Très souvent, on se Deixa dit, eles mais falar. qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah, laissez-les parler. Eu não falo da vida deles. Moi, je ne parle pas de leur vie. O que é que eles vão dizer de Qu'est-ce mim? qu'ils vont dire de moi? Não tem problema. N'ayez pas de problème. Eles, quando não têm nada que dizer, eles dizem Quand assim. ils n'ont rien à dire, ils disent quelque chose. Ou pensa que eles vão mudar de conversa. Vous pensez qu'ils vont changer de Olha, irmão, discours, nós vamos de confiar discours. em Cristo.
Mes frères, on va confier en Christ. Confie em Cristo. Ayez confiance en Christ. Amém? Amen. Confie em Cristo, amigo meu. Ninguém conhece. Personne connaît. Confie em Cristo, amigo meu. Vamos lá, só essa parte. Confie em Cristo, amigo meu. Ele é fiel e bom. Confie em Cristo, amigo meu. Ele é fiel e bom. Tá bom? Vamos outra vez. Confie em Cristo, amigo meu. Confie em Cristo, amigo meu. Ele é fiel e bom. Glória. Pois no fim eu ensino outra parte. Je vous enseignerai la suite une autre fois. Porque a minha voz é como Ma voix, elle est é como comme filtro de coarmel. un filtre pour filtrer le miel. Quando eu comecei a fazer as reuniões, Quand j'ai commencé à faire les o réunions, Paulo lembra-se bem, e a Alice, Paulo et Alice s'en era souviennent. bom músico, não J'étais era? un bon musicien, n'est-ce pas? Não tínhamos guitarra, On n'avait pas de guitare, on n'avait nem rien, bateria. ni batterie. Era palmas e a C'était minha voz. les applaudissements Eu et la voix du começava pasteur. sempre. C'est le pasteur qui commençait. Mas nem quando eu começava mal, todo mundo ficava desafinado Quand je também. commençais mal, tout le monde chantait mal après. Mas estava ali a presença de Et la Deus. présence de Dieu était là. A pegar no livro, começava On e prenait todo le mundo livre, ia on atrás. commençait à chanter et tout le monde me suivait. Amém, glória a Deus. E foi ali que eu afinei a minha voz. Et c'est là que j'ai réussi É, à ficou mais bien ou accorder menos. ma voix. C'était plus ou moins. Aleluia. Então vamos abrir nossas On Bíblias va ouvrir nos Bibles em Marcos. en Marc. Vamos começar em Marcos, capítulo 1. En Eu creio que é Marc. Marcos. Sim, Marcos capítulo 1, verso 8. Marc 1:8. Eu no domingo passado comecei-vos a falar dessa pessoa, Dimanche passé, j'ai commencé à vous parler de cette personne, dessa pessoa, de cette personne, dessa pessoa. de cette personne. E hoje vou continuar a Et falar dessa aujourd'hui, je pessoa. vais continuer à vous parler de cette personne. Porque a gente, quando fala nesse nome, Parce que lorsqu'on parle de ce nom, há um dispositivo il y a un dispositif dentro do coração de muita gente à l'intérieur du cœur de beaucoup de personnes que pensa no poder. qui pensent au pouvoir. Quando a gente fala em Espírito Santo, Quand on parle de l'Esprit Saint, a nossa mente voa para o poder. notre pensée vole vers le pouvoir. Seria a mesma coisa que você, filho, falar do nome do seu papá, C'est comme seu si pai, vous, en tant qu'enfant, vous parlez du nom de e votre pensava no père poder. et que vous pensez à un Meu pouvoir. pai teve poder de fazer a mim. Mon père a eu le pouvoir de me faire. Juntou-se com a minha mãe e fabricou-me. Avec ma mère, ils m'ont Ele fabriqué. tem poder. Il a le pouvoir. Não, Non, ele não tinha poder nenhum. il n'avait aucun pouvoir. Você acha que o seu pai e sua mãe Vous tiveram pensez que poder? votre père, votre mère ont eu le pouvoir? Non. Deus disse que, olha, eu vos dou Dieu o meu a dit, poder. je vous donne mon pouvoir. Essa é uma coisa. Ça, c'est une chose. Mas diz, eu e o pai Mais viremos e le faremos morada em Père você. et moi, on viendra et on va habiter en Então vous. vamos aqui em Marcos capítulo 1, En Marc 1, verso 8. verset 8. Creio que é verso 8. É, verso 8. Marcos, capítulo 1, verso 8. Creio que já está ali na tela. Não é? Eu, em verdade, quem estava a dizer isso era o João Batista. Il disait, moi, en vérité, c'est Eu, em Jean-Baptiste qui disait ça. verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com quê? Com quê?
com o Espírito Santo. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Duas coisas diferentes. Ce sont deux choses Uma é différentes. material, físico, Une est matérielle, physique, aquilo que João Batista ia ce fazer, que Jean-Baptiste allait faire, batizar-nos na nous água, baptiser dans l'eau, para nós darmos testemunho ao mundo pour témoigner au monde que já morremos e qu'on est mort et ressuscitamos. qu'on est ressuscité. Porque quando a gente é metido na Parce que água, quand on est émergé dans l'eau, é a nossa sepultura ali. c'est notre cercueil. E quando o pastor nos Et quand le levanta, pasteur nous relève, então on ressuscitamos. ressuscite. Jesus morreu e ressuscitou. Jésus est mort et il est ressuscité. E o batismo é precisamente E para o baptême, nós ficarmos conscientes C'est pour qu'on soit conscient que morremos para este mundo. qu'on est mort pour ce monde, Morremos para aquilo que o mundo tem. qu'on est mort envers ce que le monde a. Jesus diz, Jésus dit, não ameis esse mundo, n'aimez pas ce monde, nem o que no mundo há. ni ce qui s'y trouve, Porque aquele que ama o mundo, parce que celui qui aime le monde, o amor do Pai não está nele. l'amour du Père ne se trouvera pas en lui. Isso é o que Jesus falou. C'est ce que Jésus a O parlé. Espírito Santo fala. Le Saint-Esprit nous parle. Então, Alors, o que é que acontece? qu'est-ce qui arrive? Temos esse testemunho, On a ce témoignage, ele tem que estar dentro de nós. il doit être en Eu nous. já morri para este mundo. Je suis déjà mort pour ce Eu já monde. morri para as críticas Je daquele. suis mort pour les critiques de telle Eu personne. não quero saber daquilo que eles dizem de mim. Je veux pas savoir de ce qu'on raconte sur Eu moi. quero saber daquilo que Jesus diz de mim. Je veux savoir c'est ce que Jésus dit de moi. Jesus diz que está comigo, Jésus dit qu'il est avec que eu sou moi, mais que que je vencedor. suis plus que vainqueur. Então é isso que eu quero saber. C'est ça ce que je veux savoir. Deixa lá o que eles dizem. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. No mundo teremos Dans le monde, on aura teremos quê? on aura quoi? Aflições. Des afflictions. Jesus estava a dizer, olha que no mundo Jésus vocês vão disait, ter aflições. Vous aurez des afflictions dans le monde. Quando você ouve alguém falar sempre mal Quand de vous, você, vous entendez quelqu'un está qui espalhando isso, dit du mal você sur fica vous aflito. et qu'il éparpille tout ça, vous êtes inquiet. Mas por que ele que deu na Et cabeça vous está vous a dites, falar mais isso de qu'est-ce mim? qu'il a dans sa tête? Pourquoi il dit ça sur moi? Ô, irmão, deixa. Mais laissez-le. Nós temos poder para destruir essa ferramenta. On a le pouvoir de détruire tout ça. Ao ponto de, passado um tempo, ele vai vir ter consigo À e tel vai point, pedir perdão. à tel point qu'il va venir vous trouver et vous demander pardon. Porque há poder. Parce qu'il y a le Você pouvoir. tem dentro de Parce você que o Espírito Vous Santo. avez en vous le Saint-Esprit. Você já não é aquela pessoa que o mundo vê com seus olhos. Vous n'êtes plus cette personne que le monde voit avec ses yeux. Você tem aquela pessoa que Jesus teve enquanto esteve aqui na terra. Vous avez cette personne que Jésus avait quand il était ici sur terre. Aquela pessoa Cette personne que fez com que Jesus curasse, qui a fait en sorte que Jésus guérisse, que a sua palavra tivesse poder, en sorte que sa parole ait du pouvoir. os ventos obedecessem, Et les vents obéissaient. os mares também obedecessem, La mer aussi obéissait. os peixes obedeceram, Les poissons ont obéi por causa dessa pessoa que estava dentro dele. grâce à cette personne qui était à l'intérieur de lui. Jesus disse, as obras que eu faço, Jésus a dit, les œuvres que je fais, não sou eu que as estou ce fazendo. n'est pas moi qui les fais. As obras que eu faço é o meu Pai que está fazendo através de mim. Les œuvres que je fais, c'est mon Père qui les fait à travers moi. Eu sou a vara. Je suis ce bâton. Eu é que estou a dar fruto. C'est moi qui produis du fruit. Mas é a seiva Mais dele. c'est sa sève à lui. A videira tem a seiva que La, vi- alimenta as la- varas. la vigne a cette sève qui va Leia alimenter les isso no, sarments. no capítulo 15 Vous le de João. retrouvez en Jean chapitre 15. E essa seiva é o Et cette espírito sève, c'est l'esprit da planta. de la plante. E é essa seiva que faz com que a vara dê uvas. Et c'est cette sève qui va faire en sorte que ces sarments produisent des grappes de raisin. Não é o poder da vara. Ce n'est pas le pouvoir de ce sarment. Porque se ela não dá fruto, corta. Parce que s'il ne donne pas de fruits, on le coupe.
Então, o que é que Deus está aqui a dizer? Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Não se glorie. Ne vous glorifiez pas. Pense que o poder de Deus, Mais a pessoa do Espírito Santo está Pensez com que le você. pouvoir de Dieu, la personne du Saint-Esprit est en vous. Quantos estão aqui que já aceitaram Jesus? Combien ici ont déjà accepté Jésus? Quantos já aceitaram Combien ici ont Jesus? déjà accepté Jésus? Ouça uma coisa. Écoutez une chose. Deixe de usá-lo como Salvador, Cessez de qu'il l'utiliser est, comme sauveur. foi, Il l'est, il a mas été. agora use como Mais utilisez-le Senhor. comme Seigneur. Siga-o como Senhor. Suivez-le comme Seigneur, Em obediência. en obéissance, Obedecendo a Deus. en obéissant à Dieu. Tudo o que está escrito. Tout ce qui est écrit, Se você começa a praticar, si vous commencez à le pratiquer, você vai ver. vous verrez. Aquele que crê em mim fará as mesmas Celui qui palavras, croit en moi fera os mesmos sinais que les eu mêmes faço. signes que j'ai faits. Então, diz aqui no verso, eu não sei se já lemos, mas vamos ler. E em verdade tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Si Santo, vous n'avez pas encore été Ora baptisé a avec Deus. le Saint-Esprit, priez à Dieu. peça a Deus. Demandez à Dieu. Porque Deus vai fazer isso. Parce que Jesus Dieu va diz, faire ça. se vocês sendo maus, Jésus a dit, si vous, en étant méchants, sabeis dar coisas boas aos vous vossos savez donner de filhos, bonnes choses à vos enfants, quanto mais Deus não vos dará o Espírito Santo se Combien vocês plus o pedirem. Dieu ne vous donnera le Saint-Esprit si vous lui faites la demande. Ouça bem, Écoutez quanto bien. mais o Pai não vos dará Combien plus le Père Non ne vous vous donnera, dará. il vous donnera o Espírito Santo l'Esprit Saint se vocês o pedirem. si vous le lui demandez. Há muitos que não têm porque não pedem. Beaucoup ne l'ont pas parce qu'ils ne le demandent pas. Pronto, estou contente. Ah, c'est bon, je suis Ai, content. Não, você Non, tem que pedir. vous devez le demander. Mas esse pedir não é assim, 10 minutos, Mais ao Senhor, la tu sabes que eu demande- preciso, ao Senhor. La Não. demande, c'est pas juste 10 minutes. Ah, Seigneur, tu sais que j'ai besoin. Eu lembro quando eu fui batizar no Espírito Non, je Santo, me souviens quand j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, eu fui passar férias je suis allée passer des de vacances mês. pendant un mois. Foi as minhas primeiras férias, C'était mes premières vacances à beira-mar. au bord de la mer. Levei os meus calções, J'ai pris mon short de bain para todos os dias ir à pour praia, aller tous les jours à la plage. e assim comecei a fazer. Mas estava em casa de umas pessoas crentes. Mais j'étais dans la maison d'une famille chrétienne. E todas as tardes, Et tous les après-midi, nós sentámos lá ou debaixo de uma parreira. on s'asseyait sous un poirier. Ele tinha uma grande parreira no seu quintal. Il avait un grand, tapava. un grand poirier qui Então a gente sentava-se faisait ali un brise-vue. Et on s'asseyait là-dessous e começámos a conversar a palavra de et on Deus. parlait de la parole de E Dieu. orávamos. Et on priait. E estávamos ali, talvez umas 3 ou 4 horas daquilo. Et on passait 3-4 heures là. E eu lembro dele dizer assim para mim e para Et outro je jovem. me souviens, il m'a dit à moi et à un autre jeune, Ele perguntou, jovem, vocês já foram batizados com o Espírito il Santo? nous a demandé, les jeunes, vous avez été Non. baptisés dans le Saint-Esprit? On a Há dit non. quanto tempo é que vocês são salvos? Mais ça fait combien de temps que vous êtes Há sauvés? 2 meses, talvez. Ça mais fait ou 2 menos, mois, 2 plus ou moins 2 mois. Então vocês precisam do batismo. Alors, do il a Espírito dit, vous avez besoin du baptême dans Santo. le Senão vocês Saint-Esprit. não vão Parce que aguentar. sinon, vous n'allez pas supporter. Não vão aguentar os ataques do diabo Vous na vossa n'allez vida. pas supporter les attaques du diable dans votre vie. Vocês são jovens. Vous êtes jeunes E o diabo tem muita coisa boa para vos dar. et le diable a beaucoup de bonnes choses à vous donner Para vos levar para o mal. pour vous amener vers le mal. E vocês vão perder a Et vous allez salvação. perdre votre salut. Vocês vão começar a ir com ele. Vous allez commencer à partir avec Por isso lui. vocês precisam dessa Alors, vous pessoa. avez besoin de cette O personne, Espírito Santo da du vossa Saint-Esprit vida. dans votre vie. Vocês ora a Deus para Priez à serem Dieu batizados com o pour Espírito être Santo. baptisé avec le Saint-Esprit. E nós ficamos muito entusiasmados. Et eu on e o était outro. vraiment très enthousiastes Eram avec mais ou l'autre. menos umas 8 pessoas. On était plus ou moins 8 personnes. E estávamos ali, Et on était là. talvez tivemos ali uns 15 dias assim. Et on a passé 15 jours comme ça. Todos os dias à tarde. Tous les jours, Ali l'après-midi, estávamos sentados. on était assis. Lia-se um versículo On aqui, lisait outro un versículo, verset, orávamos. on priait. E estávamos assim 2, 3, 4 horas Et on daquilo. passait 2, 3, 4 heures comme ça. Os calções nem cheguei a molhá-los. Les shorts de bain, je les ai même pas Os mouillés. calções de praia não comecei, nem os molhei. Je les ai même pas mouillés. Estava tão Parce que j'étais entusiasmado. tellement Você enthousiaste. senti tanto gozo J'ai senti naquilo. tellement de joie Que eu là-dedans. disse, olha, mas por que eu vou fazer ali? Era Je só me suis dit, mais da pourquoi, casa onde estávamos, de la víamos, maison víamos a praia, où on était, on voyait la mer, mas nunca lá fui. mais j'y suis jamais allée.
E no fim de 15 dias, Et au bout de 15 jours, estávamos a conversar. on discutait, A gente orava, on Senhor. priait, Seigneur, Eu orava a Deus. je priais à Dieu, Deus, ajuda-me. Dieu, aide-moi, Eu quero te servir. je veux te servir. E naquela tarde, Et cet après-midi-là, antes do jantar, avant le dîner, Deus começou a fazer a mexer em nós. Dieu a commencé à toucher en nous. Daqueles 8, eram 4 que ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Et parmi les 8, il y en a 4 qui n'avaient pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit. Naquele momento, foi batizado no Espírito Et à ce Santo. moment-là, il y en a un qui a été baptisé. Depois fui eu Après, batizado no Espírito c'est Santo. moi qui ai été baptisé dans le Saint-Esprit, Oh, meu irmão, mon frère. eu nunca senti tanto gozo. Je n'ai jamais ressenti Eu autant de parece, joie. parece que explodia. J'ai l'impression que j'explosais, Parece que havia uma explosão qu'il de gozo qu'il y avait dentro de une mim. explosion de joie en moi. Eu disse, mas que coisa, nunca J'ai senti dit, uma mais coisa j'ai dessa. jamais eu cette sensation. Eu até pensei assim, oh Senhor, manda já uma bomba lá de cima, J'ai porque eu même não dit, quero Seigneur, viver mais. Envoie une bombe d'en haut parce que je ne veux pas rester là. Senão ainda vou me perder. Sinon, je vais me perdre. É gozo. C'est une joie merveilleuse, Batismo com o le Espírito. baptême dans le O que é Saint-Esprit. que Deus fez? Qu'est-ce que Dieu a fait? Deu-me a provar o Il- que é que o céu é. Il m'a permis d'expérimenter ce qu'est le ciel. E sabe o que é que Deus me disse? Vous savez ce que Dieu m'a dit? Olha, isto é só uma gota, Il a dit, ça c'est juste une goutte. uma gota do oceano C'est do gozo que há lá em cima. Une goutte de l'océan de la joie qui est procurée là-haut. Isso é só uma gota C'est qu'une petite goutte do oceano do gozo que há lá no céu. de l'océan de joie qui se trouve au ciel. Dali em diante nunca mais quis Et à partir de là, je n'ai plus jamais voulu gozar este mundo. profiter de ce monde. Eu quero gozar. Quero estar preparado para o gozo que Je tem lá veux em cima. être prêt pour la joie là-haut. Esta é a razão por que nós somos batizados no Espírito C'est Santo. pour cette raison qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Quando o Espírito Santo vem à sua vida Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie e você continuamente dá glórias a et Deus, continuellement vous rendez gloire à Dieu, olha, eu quero dizer, nada, je veux vous nada, dire nada que rien deste mundo dans ce monde consegue meter gozo no seu coração. n'arrive à mettre de la joie dans votre cœur. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Aleluia. O papagaio diz amém. Le perroquet dit Amen. Já com jinguba vai melhor, né? Alguns não sabem o que é jinguba. Jinguba é amendoim. Avec une amande, si on lui donne une amande, peut-être que ça ira mieux. É uma linguagem africana. C'est un langage africain. Glória a Deus. E atrás disso vem uma linguagem que é chamada línguas estranhas. C'est un langage qu'on appelle des langues étrangères. O sinal que fomos batizados, falamos em línguas. Le signe qu'on a été baptisé, c'est qu'on parle en langue. Que é a língua dos anjos. C'est la langue des anges. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Eu nunca me quero esquecer desse gozo. Je ne veux jamais oublier cette joie. Eu vejo, fico assim admirado, pessoas dizem, eu também preciso gozar a vida. Des fois, je suis étonnée des gens qui me disent « Ah, j'ai besoin de profiter de ma vie. Eu fico assim, bom, tá bem. » Je dis « Ok, Eu antes quero gozar a eternidade, je préfère profiter l'éternité que Terra. profiter 100 ans ici sur Terre. 100 anos na Terra passa depressa. 100 ans sur Terre, ça passe très rapidement. Você olha para trás Regardez en arrière. e lembre-se quando era miúdo. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, Aquelas betices que fazia. les bêtises que vous faisiez. Lembre-se. Rappelez-vous de ça. E agora olha para frente e diga Maintenant, assim, "Puxa, regardez passou maintenant rápido. et vous dites, mais c'est passé tellement vite, Passou rápido. c'est passé très vite. Parece que foi ontem. On dirait que c'était hier.
Eu penso que ainda estou a ouvir o meu pai a dizer assim: On oh, dirait que oh rapaz, j'entends encore eu mon vou père te qui meter na me dit, linha. mon fils, je Eu vais te vou te mettre meter dans na le linha, droit chemin. rapaz. Je vais te mettre dans le droit E eu chemin. ficava logo, já sabia o que queria Et je dizer. savais Meter ce na que ça linha voulait porque eu dire. estava fora da linha, né? S'il me disait ça, c'est que j'étais pas dans le bon Estava chemin. descarrilado. J'étais déraillée. Então ele ia me meter na linha. Il allait me mettre dans le droit chemin. Eu não sabia, naquele tempo não sabia o que À ele l'époque, queria dizer com je ne aquilo. savais pas ce qu'il voulait dire avec ça. Eu pensava assim, mas Et je me disais, com a mais agulha que ele me vai meter na linha? est-ce qu'il va me mettre dans le droit de chemin avec une aiguille? Porque eu só conhecia a linha que era a linha de cozer. Ah, en portugais, on dit mettre dans la bonne ligne. Il se disait, est-ce que c'est l'aiguille pour coudre dans la bonne Não ligne? fazia sentido nenhum. Ça n'avait aucun sens pour moi. Não fazia sentido. Ça n'avait aucun sens. Depois, mais tarde, Et plus tard, já era quase homem, j'étais presque un homme. é que eu estava assim a ver, eu estava à espera do comboio J'attendais le train para uma viagem. pour faire un E voyage. então veio-me aquelas palavras. Et ces Agora paroles já sont venues à moi sei. et je me suis dit, ah, j'ai porque o meu compris, pai c'est via-me parce que descarrilado. mon père me voyait dérailler. Eu penso que ainda vejo assim, e quando olho, parece que ainda foi ontem. Et j'ai l'impression que c'était hier. Os dias passam rápido. Les journées passent tellement Meu vite. irmão, pensa ainda. Mon frère, Quantos aqui que combien ici têm o mesmo pensar que eu? ont la même pensée que moi? O passado Que parece que passou. Passé, on a l'impression qu'il est passé à une vitesse folle. 100 anos já é. 100 ans, O meu sogro é que dizia assim, mon beau-père disait, dizia assim, mas você já fez 101 anos. vous avez fait 101 ans. Eles dizem que eu tenho essa porrada de anos, mas eu não tenho nada. Oh, ils disent que j'ai toutes ces années-là, mais non, j'ai pas ça. Ele via que tinha passado rápido. Il disait que c'était passé très vite. Para ele era uma porrada de anos. Pour lui, c'était une poignée d'années. Amém, glória a Deus. E vai lá, o conjunto pode ir subindo, faz favor. Eu acredito, meu irmão, Et je crois, mon frère, que você não vai sair daqui da mesma maneira como entrou. que vous ne sortirez pas d'ici de la même façon comme vous êtes entré. Essas dores que você teve durante esta semana, Les ou douleurs você que vous sofre, avez eues pendant la semaine ou desquelles vous souffrez, o Espírito Santo está aqui le Saint-Esprit est ici e está a tocar no seu corpo, et il touche votre corps físico, votre corps physique. porque você está dentro de corpo físico, Parce que precisa. vous êtes dans un corps physique, vous avez Force et besoin saúde. de force, de santé. Amém? Amen. E Ele está aqui. Et il est ici. E nunca saia de sua casa sem pôr isso na sua mente. Et Eu ne vou à partez pas de chez vous igreja sans mettre ça dans votre tête. Je vais à l'église porque o meu Senhor disse car mon Seigneur a dit que nessa reunião, se 2 ou 3 estiverem lá, que dans cette réunion, si 2 ou 3 s'y trouvent, eu estou no meio deles. je suis parmi eux. E Ele está no nosso meio, não é só para sentar, para olhar para nós, não. Et il est Et parmi pour nous, nous ce n'est pas abençoar. seulement pour s'asseoir et nous regarder, mais c'est pour nous bénir. Ele quer vos abençoar. Il veut vous bénir, Mais e mais do que aquilo que vocês pensam. plus que ce que vous pensez. Deus ama-vos Dieu vous aime, muito mais que você ama os seus filhos. beaucoup plus que vous aimez vos enfants. Deus ama. Dieu vous aime.